Salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de Acupuntura e Inteligência Emocional para batermos um papo e levarmos para vocês como esses protocolos podem auxiliar os seus pacientes a terem os melhores resultados. Hoje bateremos um papo com a Ana Acupuntura, tá? E vai ser um papo bem descontraído, incrível, então se preparem aí, porque vai ser muito show. Ela já entrou aqui, já vou fazer o convite para ela. Enquanto isso, lembro vocês do convite para o Laboratório de Acupuntura e Inteligência Emocional, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de setembro, tá? Às 8 horas da noite. Para você fazer a sua inscrição é muito fácil, basta você ir lá no link da minha bio e fazer a sua inscrição. É online e gratuito, tá? Então não perca tempo. Vai lá, faça a sua inscrição para nós termos essa incrível evento que não será o mesmo se não tiver a participação de todos vocês. Aproveite e convide seus amigos que vai ser incrível. A Ana vai entrando aqui para nós batermos um papo bem legal. Olá, bom dia, Ana! Bom dia, prof. Tudo certo? Tudo bem? E com você? Tudo bem também. Aqui tá meio frio, tá meio chovendo, mas tá tudo ótimo. Maravilha, porque Goiânia tá quente e seco, umidade de deserto. Tá uma loucura isso aqui. Ana, você é de onde? Então, eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina. Então, eu brinco que eu sou uma cigana, porque eu sou natural de Itapema, mas agora moro em Itajaí, que é pertinho. Mas Sim, já morei em Floripa, já morei em Timbó, que é mais interior. E em cada sim. lugar eu tenho um pouquinho de história com a acupuntura, assim. Maravilha. É, legal, eu de vez em quando vou para ir bem perto, para Bombinhas. A mãe da Rafa mora aí, É, do lado, do do lado. lado. A minha Bom família, demais. a gente brinca que é nascido e criado em Itapema, assim. A gente é Ah, bem nativos da região. legal, maravilha. A região muito boa, hein? A É bom. qualidade de vida aqui nem compara, assim, né? É Pois é. uma outra realidade a que a gente vive aqui. Exatamente. Ana, se apresente aí para nós. Conte um pouquinho da sua história. O Ai, que ai. você trabalha, como você trabalha. Eu sou a Ana, né? Eu sou fisioterapeuta também, me formei em 2016. E desde a faculdade eu já sentia que não é que falta algo na fisioterapia, mas a gente é muito levado ao técnico, ao científico, ao a metodologia, então tem que ser o exercício igual para todo mundo, é o que o artigo fala. E eu já sentia muita falta desse lado de compreender por que a pessoa chegou nessa situação, que tratar uma pessoa de 80 anos era totalmente diferente de tratar uma de 20, não só por conta da estrutura esquelética e muscular, mas principalmente pelas experiências que essas pessoas passavam, né? E já desde a faculdade eu já fui começando a ter esse contato com a medicina chinesa. Então, eu tinha uma colega que estava na segunda formação, ela era naturóloga e estava na fisioterapia. E ali ela já era acupunturista e já começou a plantar a sementinha da acupuntura, né? Então, eu me formei em 2016. Em 2014, eu já fiz o primeiro curso de aurículo. Então, na faculdade, eu já usava aurículo. Principalmente na ortopedia, e na gineco, porque as outras disciplinas os professores tinham um pouco de preconceito, querendo ou não, né? Ah, porque é holístico, porque não funciona. Ah, porque eu não vou tratar uma dor se a disciplina é pneumologia, né? A gente tem que limpar o pulmão do paciente, a gente tem que melhorar a qualidade respiratória. Então eu tinha um pouco de frustração até, né, com essas disciplinas. E assim que eu me formei, eu já comecei a pós-graduação em acupuntura e terminei ela em 2017. 2018, começo de 2018. Nesse meio tempo, eu passei num concurso público e fui trabalhar em Timbó, que é uma cidade do interior, um pouquinho menor do que Itapema. E lá eu comecei a atender muito com a auriculoterapia. Eu atendia muito, porque como era SUS, a gente não conseguia atender todo mundo com acupuntura. Mas com a auriculoterapia, que é uma técnica mais rápida, a gente começou a fazer... Eu fazia muito grupo de dores crônicas. Então, eu comecei a ter contato com a dor crônica numa proporção gigantesca. Então, tinha um grupo de 27 pessoas, né? Que a gente se encontrava 2 vezes por semana.
Então, eu fui tendo esse contato, fui vendo os aspectos emocionais da dor crônica, né? Então, a relação com a qualidade do sono, a relação de quem tinha filho morando fora, quem brigava com a nora, quem tinha o marido ausente presente, e como essas dores se manifestavam. Então, eu sempre tive um pouco dessa necessidade de entender mais sobre o comportamento humano, sobre a expressão das emoções, né? E depois disso, trabalhei bastante em Timbó. E daí, na pandemia, eu comecei a... Como a gente teve um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, porque eu fiquei muito tempo... Eu era um pouco cigana, então eu ficava durante a semana lá e final de semana eu vinha pra minha casa, né? Porque todo o meu círculo de amizades e o meu noivo estava aqui na época. E na pandemia eu comecei a ficar muito tempo em Timbó. Então eu tinha tempo livre final de semana, né? E eu comecei a estudar ainda mais as emoções e a relação da cultura e essa visão. Só que ainda faltava, né? Ligar alguns, correlacionar bastante o Lé com o Cré, né? Uhum. E daí foi onde, na pandemia, eu comecei a te acompanhar, né? Com os posts que tu fazia. E eu me mudei para Itajaí. E quando eu cheguei aqui, eu trabalhei um ano pulando de um trabalho para o outro, né? Um pouco de azar também, que os lugares que eu entrava não dava muito certo. E quando eu decidi abrir meu próprio consultório, eu tive a noção de que não, o que eu sei agora me falta, né? Porque quando eu vinha um paciente que tinha uma queixa emocional, claro, eu interpretava da forma da medicina chinesa, mas às vezes faltava um pouco mais de base de entender como essas emoções realmente se correlacionavam e por que elas viravam sintomas, né? Então, eu acredito que pelo menos no meu curso, na minha pós-graduação, eu tive uma disciplina de acupuntura nas emoções. Só que a gente só falou de ansiedade. E ansiedade, claro, todo mundo tem. Só que o que eu vejo hoje, né? O paciente não sabe o que ele está sentindo. Então, para ele, tudo é ansiedade. E Exatamente. hoje eu consigo ver que às vezes não é ansiedade, às vezes é medo, às vezes é preocupação, às vezes é irritabilidade, né? Mas que como a pessoa não consegue diferenciar o que é o que, ela fala o que ela ouve. Ah, eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa. Ah, eu tô toda a vida ligada no 220. Uhum. E que não é bem assim. Então eu comecei a ver que eu não podia tratar a ansiedade, todo mundo é ansiedade. Né? Não era PC6 que ia resolver o problema de todo mundo. E daí já te acompanhava. Daí quando eu abri o meu consultório próprio, eu pensei, não, é a hora de fazer o curso, porque eu preciso aumentar o nível do meu atendimento. Né? Eu preciso que o meu atendimento ele seja mais efetivo e eu preciso ter um diferencial, que é tratar esse lado emocional. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar histórias, eu gosto de ouvir as histórias dos meus pacientes. Então, eu até brinco que eu tenho alguns colegas que dizem, tu é maluca, tua sessão é 1h30. Eu falei, sim, a minha sessão é 1h30, porque, claro, tem um paciente que não quer compartilhar, ele quer vir resolver o problema dele, e essa sessão, sim, dura meia hora, 40 minutos, o tempo que eu preciso. Mas tem paciente que senta e que vem porque ele quer contar como foi a semana, ele quer expor as emoções dele. E eu comecei a ver que nesse processo, quando eu comecei a aplicar a inteligência emocional, né, os protocolos do curso, como os pacientes começaram a se abrir e como eles começaram a ter confiança, não só no meu trabalho, mas que eles sabem que se eles trouxerem o que eles estão sentindo, depois da sessão eles vão se sentir melhor. Né? Eles vão ter alguma resposta, alguma resolução para essa emoção deles. Porque eu tento até deixar claro, né, e conversar com eles que não é feio sentir emoção. A emoção ela é necessária e às vezes as respostas que a gente tem, elas não são racionalizadas. Né? A gente precisa racionalizar essa emoção, precisa sentir, precisa entender o porquê que a gente sente isso e qual é a consequência, né? Então, sim, ontem mesmo teve um paciente que ele chegou 7 da noite, ele saiu daqui 8h30 da noite. E depois mandou mensagem de que, ai, obrigada, eu precisava mesmo conversar e tal. E é um paciente que ele vem para manutenção. Ele vem uma vez por mês e a gente mantém os protocolos. Agora já está mais trabalhando com o discernimento. E quando ele sente que ele precisa tomar alguma decisão importante ou que ele está num processo da vida dele, ele vem.
Ah, eu não preciso daqueles pontinhos que fazem eu pensar melhor. E a gente faz, e a gente conversa e vamos dando continuidade, assim. Então, para mim, fazer o curso da inteligência emocional casou muito já com o que eu acreditava. E hoje é o que eu uso e é o que cada vez eu tô tentando trabalhar mais. Eu tô tentando ir não pro lado da dor física, mas da dor emocional, que sim vai refletir no físico, mas tratar o físico com o emocional e sempre tentar fazer meu paciente ver a importância de não negligenciar o lado emocional. Porque a gente tem uma cultura muito de negligência, né, da nossa saúde emocional. Então, e ainda mais que eu tenho muitos pacientes acima dos 40 anos. Porque quando é o paciente mais jovem, ele tá falando sobre a saúde mental, ele tá lendo sobre saúde mental, mas a gente tem um bloqueio com as pessoas acima de 40, acima de 50. Aqui na nossa região, os homens ainda têm um bloqueio muito grande com o expressar emoção, né? Então eu sempre tento trazer isso, que é importante, porque a emoção vai trazer uma patologia física. E é que aquela dor de cabeça não é só uma dor de cabeça, né? Ela veio decorrente de algo que ele sentiu e não expressou ou não soube reagir a essa emoção, né? Então, isso é mais ou menos como eu trabalho, assim. E eu falo muito, professor, me corta, senão eu fico 3 dias aqui falando. Não, eu amo escutar também. E isso é importante, né? Porque é o momento do paciente, né? Nós temos uma cultura de que, se você se demonstrar emocionalmente, isso é um sinal de fraqueza. Então você não Exato, pode. exato, Guarda isso aí, sofra sozinho, porque a sociedade não pode saber a sua fraqueza. exato. E às vezes demonstrar a fraqueza é um sinal de ser forte, né? É de E lutar contra esse sistema. exato. E que a pessoa, eu vejo muito assim, o processo de valorização que começa a acontecer, né? Porque a gente tem, eu vou esconder o que eu sinto para ser forte, ou porque a minha rede social pede que eu seja uma pessoa expansiva e pede que eu seja, né? E para mim, eu acho que o mais importante, até a Nicole comentou alguma coisa disso ontem, no sentido do autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que primeiro eu penso em mim para depois eu pensar nos outros. Então, cada aula que eu ouvia, eu pensava, tá, o que eu tenho desse elemento? Tá. E eu brinco que eu sou uma falsa, assim. A gente até brincava disso nas pós que eu fiz. Porque eu sempre fiz pós voltados para prática integrativa, assim. Então, a Ana é faladeira, a Ana fala todo mundo e tal. Mas eu era, todos os testes, eu era falsa Yang. Na verdade, sou muito yin, minhas patologias são yin, sabe? Ah, na iridologia, a Ana é um castanho verdadeiro. Não, meu olho é verde. Então, a gente sempre brincava disso. E nesse processo da inteligência emocional, eu consegui entender vários desses meus processos de defesa pessoal e de questão de construção de personalidade, até onde foi meu meio que moldou minha personalidade, onde foi a minha decisão que moldou minha personalidade. Então eu tento trazer isso para os meus pacientes, né? Porque, claro, tem coisa que hoje eu sou sim uma pessoa expansiva, mas não tem problema em eu ter meu lado introspectivo e assumir ele, né? Porque às vezes a gente tem vergonha que não, eu sou expansiva, eu tenho que ser expansiva todos os dias, 7 100%. dias por semana eu tenho que ver meus amigos, eu tenho que falar com todo mundo, tipo, não, calma. Eu preciso do meu momento de parar e ler meu livro e ficar no meu silêncio e ficar no meu escuro, né? Porque meu corpo estava me dizendo isso. Eu tinha dor de cabeça porque eu ficava todo o tempo agitado e ouvindo música e rindo e puxando a galera. Opa, para, né? Teu corpo tá mostrando patologias que não é assim o teu caminho, né? Então eu comecei muito a aplicar em mim e comecei a ver os resultados e daí sim trouxe para os meus pacientes, assim, né? E tá sendo um processo muito interessante, assim, muito interessante para mim, para os outros, tanto que não quero parar de estudar a mente humana, a psique humana, tô indo atrás de formação realmente na parte da psicologia, porque a mente humana e as emoções, elas são o que tá aí, que as pessoas não estão sabendo lidar. E depois da pandemia piorou muito. Virou.
E é o que a gente está tendo que tratar, é o que está aparecendo na acupuntura. Então, o acupunturista que está só naquela visão do físico e é só o fígado, é só o rim, mas sem entender a correlação das emoções, né? A gente pensando muito no vento, no calor, no frio, e não pensando que isso tudo, nossa emoção vai gerar isso dentro do nosso organismo, ele está ficando para trás. E é onde a gente que está trabalhando com emoção e com entendimento do nosso paciente, buscando ouvir o nosso paciente, é onde a gente está crescendo, né? E daí eu tenho muito na minha cabeça o que é sucesso profissional. Às vezes, sucesso profissional não é ganhar. Eu atendi 52 pacientes na minha semana, mas eu atendi uma quantidade X com qualidade que vai voltar e que eu criei um vínculo e eu criei um laço, que eu acho que isso é muito importante. A gente é uma prática integrativa. Então, essa visão de a gente ter de se aproximar e de acolher, eu acho que é uma coisa muito importante. E a inteligência emocional me trouxe isso, que eu consegui entender melhor o meu paciente que sofre e não sabe dizer que sofre, né? Então, Extrair do paciente o melhor dele, né? exato, exato. O desenvolvimento pessoal do paciente, né? Ser Exato. uma ferramenta para que ele se desenvolva, Hum. né? Então, isso eu acho muito interessante da inteligência emocional, que nenhuma outra formação me trouxe, né? A gente fica muito ponto, o ponto tal serve para isso, o ponto tal serve para aquilo. Tá, e o que eu faço com esse ponto? Porque o ponto eu pego o manual e eu leio, eu pego o Atlas e eu leio o ponto, né? Então, o Exato. que a gente faz com esses zilhões de pontos? Quando a gente Uhum. começa a falar de ponto Ashi, a gente começa a falar de crânio, a gente começa a falar da japonesa, a gente começa a falar de shiatsu. Tá, e o que eu faço com esse milhão de técnica, né? O que vai ser efetivo para o meu paciente, né? Exatamente. Então, e daí é onde eu sou apaixonada, assim. De vez em quando tô lá revisando as aulas e olhando o curso de novo. Tanto que eu não terminei ainda, porque eu não consigo ver as mentorias, porque eu volto lá nas aulas, né? E volto lá, esse meu paciente. Porque até um dia a gente conversou, e daí eu falei que eu gosto de fazer as coisas sozinha, assim, né? Porque eu gosto de sentar e pensar, por que de tal coisa? Né? Então, antes de eu tirar uma dúvida, eu penso, vou tentar resolver sozinha. Se eu conseguir resolver, fechou, pra mim tá ótimo. E essa é a minha forma de estudar, assim, né? Então, é algo que eu vou lá e retomo, porque as nossas emoções são isso aí, né? E tento fazer minhas correlações e me descobrir nisso para depois jogar pro meu paciente, assim. Mas está sendo Exatamente. bem proveitoso. Legal. Eu até falo muito isso, né? Que, cara, você escolher os pontos de acupuntura é a coisa mais fácil se você dominou o diagnóstico energético, a avaliação emocional, né, a Exato. fisiologia energética, porque pontos. Se eu pegar 10 acupunturistas aqui e fizer bem feito a base, a avaliação, diagnóstico e fisiologia energética, cada um deles pode montar um protocolo e todos eles vão dar resultados. Tem Exato. pontos demais, né? Exato. E a Então, questão do próprio protocolo, assim, né? Que tu até deixa no teu curso, eu acho muito legal isso que tu fala. O protocolo é esse. Mas adiciona o ponto que tu achar legal. Porque realmente, às vezes, conhecendo o nosso paciente, né, a gente consegue dar uma adaptadinha. Ou, tem um ponto que agora, aqui estava muito frio, muito frio. Agora que a tendência é melhorar, a gente teve uma semana de calor, mas já voltou o frio com tudo. Então, tem paciente que é difícil chegar num F8, porque ele tá com meia calça, tá com calça e tá, sabe? Então, poxa, como é que eu vou usar a função do F8? Então, daí tu vai atrás, aí tu pesquisa, tá? Poxa, vamos tentar adaptar um pouco esse protocolo. Vamos usar moxa. Então, se tá tão frio assim, vamos usar moxa, ver o que acontece. E é isso que eu gosto e eu acho que é a magia da acupuntura, sabe? Que a gente atende tudo e todos e com uma lógica tão simples, porque a partir do momento que tu conhece essa lógica e que tu entende os processos e tu começa a desvendar o teu paciente, eu acho que a grande sacada da inteligência emocional e desse curso que tu dá é que claro, a gente vai ouvir o paciente, a gente vai anotar que o que ele disse que ele sente é ansiedade, mas
como a gente fez aquela avaliação, a gente conhece todas as emoções e não só a emoção, a necessidade emocional de cada órgão, que eu nunca tinha ouvido falar em outro lugar, né? Então, tu consegue esmiuçar aquilo que ele está falando, né? Que, igual eu já comentei, que o paciente ele não sabe o que está sentindo. E isso eu digo para todo mundo, seja na parte física, seja na parte emocional. É muito difícil um paciente que vem e te diga, não, o que eu tenho é raiva. Uhum. Não, porque eu tenho ansiedade. Ninguém te diz o que eu tenho é medo. Porque ninguém gosta de assumir que tenho medo. Então, tem paciente que chega aqui pra mim e diz, eu tô muito com um aperto, assim, uma angústia. O senhor tá triste? Não, é que na verdade o meu filho tá para sair de casa e eu não sei como é que vai ser a vida dele. Então ele tem medo, né? Então a Inseguro, gente né? consegue especificar melhor e não tratar aquilo que o paciente diz. Porque antes da formação, eu tentava já, porque eu gosto dessa parte emocional. Então eu tentava tirar daquilo realmente o que ele estava sentindo, mas hoje eu tenho certeza, né? Porque Exato. antes eu ouvia ansiedade, era PC6 e VC17 e pronto. E o Intang, né? A gente usava assim, porque todo mundo é ansiedade, todo mundo precisa clarear a mente e é isso aí. Mas não, às vezes é um processo que tu deveria trabalhar o rim, porque era o medo que estava desencadeando, era uma irritação que estava desencadeando, era o senso de justiça que não estava sendo suprimido, né? Então, com esse curso, eu acho que a gente consegue pegar a queixa do paciente e esmiuçar ela para trazer o melhor tratamento, que nem ele às vezes sabe que ele precisa, né? Exato. Então, acho que essa é a virada de chave, assim, é o boom que esse curso traz. E a gente conseguir entender melhor o nosso paciente. E claro, né, aquela correlação, né? Que a gente já sabe que a insônia, que a enxaqueca tem a ver com o fígado. Por quê? Né? O que acontece? Entendi lá. Que a dor lombar tem a ver com o rim. Tá, mas por quê? Né? Então, eu sempre brinco, eu sempre fui uma paciente minha. Porque eu entendi por que na época da faculdade, final de semestre, eu tinha cálculo renal. Porque eu estava morrendo de medo de não conseguir a nota que eu precisava, né? E esse medo realmente me paralisava. Eu não conseguia mais estudar, meu corpo respondia com cálculo renal, com uma urgência para que eu me movimentasse de novo. Então, vendo esses processos, né? Comecei a entender melhor e melhorar até a minha relação comigo mesma e me cobrar de um jeito diferente, né? Então, e isso reflete no paciente, porque como a gente entende ele de uma forma diferente, tu vai fazer a pergunta de uma forma mais delicada, mas que vai abordar realmente o que ele sente. E é onde ele vai começar a confiar em ti e saber que, opa, essa pessoa entendeu. Então eu vou voltar nela, eu vou conversar com ela, eu vou conseguir me expor, porque essa pessoa entende o que eu tô sentindo, né? Exato. E o que eu mais ouço é, mas tu é tão nova, por que tu entendeu? Né? Tu não tem filho, como é que tu sabe disso? E não, mas eu sou filha, né? Eu convivo com a minha avó e com os filhos dela, então eu sei como é essa relação. Mas é porque eu estudei inteligência emocional, eu estudei as emoções. E a base da emoção é a mesma, seja ela com o filho, com o namorado, no trabalho, a base emocional é a mesma, né? Então acho que isso que é a virada de chave pra gente, acupunturista, assim. Isso. E sabe o que eu acho mais interessante? Porque quando a gente usa, né, aquelas dessensibilizações de cada um dos elementos, essa reverberação que acontece ali no paciente é um autoconhecimento muito grande, né? Então, se você vê que seu paciente está reverberando muito no madeira e ele fala que ele é ansioso, às vezes não é ansiedade, às vezes está tendo uma raiva ali, né? Por Exato. trás. Então, isso é fantástico. E você chegou a fazer os protocolos em você? Fiz. O Como foi? gestacional foi super tranquilo, assim. Mas aconteceu o que eu imaginei que ia acontecer. Que quem me olha, eu sou muito terra, mas eu não sou terra, eu sou totalmente água, né? Eu sou totalmente água. Então, água e com um pouquinho ali de madeira, porque eu sempre brinco que eu sou muito tranquila, mas a minha base emocional é a raiva. Então, como eu expresso a minha emoção, sempre é a raiva, né? A minha frustração vira raiva, a minha tristeza vira raiva, a minha até a alegria vira raiva, porque
nossa, eu tô contente, passei no concurso, eu xingo pra comemorar, né? Então é aquele... Então, isso, esses dois reverberaram bastante. Só que eu não senti a reverberação negativa de passar Uhum. mal, de enjoo, nada disso. Eu sinto muito alívio. Então, eu sei que quando eu tô entrando num processo ou de tomada de decisão, que é, né, ali, o medo, né, da decisão. Então, eu comecei a entender isso. Que, na verdade, eu não tô preocupada com o meu rumo. O meu rumo eu me viro. Eu só tenho medo de tomar a decisão, por exemplo. Então, quando eu sei, tá chegando o processo de tomada de decisão, eu já começo a tratar a minha água, já começo a fazer os protocolos, porque eu sei que vai me deixar mais tranquila. Show. Então, água e madeira foram os que mais trouxeram essa sensação de alívio, assim, Show. sabe? E a questão de como eu durmo melhor quando eu faço da água. Que eu imaginava que ia ser o fígado que ia interferir mais no meu sono, mas não é a água. É água. Na questão da energização, assim, de eu acordo mais disposta, eu consigo acordar num horário melhor, sabe? E Engraçado, eu... né? Pode concluir. Não, e até assim, da minha necessidade da água, sabe? Uhum. Então, essa minha relação com o elemento água melhorou bastante. E eu comecei, depois do curso, depois que eu entendi, fiz os protocolos, eu comecei a entender realmente que o que eu sinto é medo. E por isso que eu talvez exploda. Porque a água tem essa Uhum. relação de geração com a madeira, e né, como ela vai se expor. Então, que na verdade também eu não sou uma pessoa raivosa, porque eu não guardo nada, eu não. É o medo que faz com que eu aja dessa maneira. Então, para eu ter alguma reação a esse medo, eu explodo, eu xingo, né? Eu falo alto. É a Então, explosão, né? Uhum. exato. Mas que vem da água, dessa fraqueza da água, dessa falta desse elemento. Tanto que era só eu ter pensado um pouquinho, né? Toda a minha questão patológica começou com cálculo renal. Eu tenho cálculo renal desde os 9 anos de idade. Por quê? Né? Então, minha primeira crise foi com 9 anos de idade. E eu tinha praticamente uma vez por ano, que acontecia no final do período letivo. Então, e eu me cobrava muito, né? Meus pais nunca me cobraram no sentido de nota, porque eu dava conta, eu sempre fui uma boa aluna. Uhum. Mas eu me cobrava, porque eu achava que eu tinha que ser melhor da sala e etc. Mas era só medo de não conseguir o que eu tinha proposto para mim mesma, né? E começou a fazer sentido, tanto que depois que eu me formei, a última crise de renal que eu tive foi na minha primeira semana de casada. Então, assim, eu casei, eu fui morar junto com meu marido, a gente fez a nossa festa de Natal para a família e naquela semana eu tive um cálculo renal. E depois nunca mais, porque eu acho que emocionalmente eu entendi que não, eu tô dando conta da minha casa, eu tô dando conta, não preciso ter medo de assumir a responsabilidade de uma casa, Uhum. né? Então, nesse sentido que a inteligência emocional e a dessensibilização veio essas memórias. Poxa, né? Por que dava final do ano a minha cálculo renal? Né? Porque era época de fechamento de notas, era época de mostrar o teu, né, o teu talento, o teu serviço na escola. Então, nesse sentido, eu comecei a entender esses processos, né? E que para mim foram muito importantes, assim, dos meus sintomas, né? Então, achei mágico, mágico. E de vez em E quando eu também faço a da discernimento, né? Porque eu acho que discernimento nunca é demais. nunca. Então, até às vezes os pacientes que vêm só de manutenção, eu acabo fazendo discernimento, porque eu acredito que clareza mental nunca é o bastante. A gente sempre Exatamente. pode melhorar a nossa tomada de decisão, assim. Exatamente. É por isso que eu gosto muito de associar ele com os outros elementos, né? Com as dessensibilizações. Então vai, Exato. pode usar sempre. Você falando, eu achei interessante, né? Porque você já falou, nossa, eu pareço fogo, mas eu sou mais yin. Aí depois você fala, muita gente me acha terra, mas eu sou mais água. E olha só que interessante, né? Porque mesmo você sendo mais yin, você mantém um nível de yang mais elevado, né? Um falso yang. E aí Aham. a gente, se olhar por fora, assim, a gente pensa, nossa, ela vai reverberar no fogo. Só que ela reverbera onde? No local de menor resistência que desde os Exato. 9 anos ela já tem.
Então, aí Exato, a água apaga esse falso fogo, né? E faz você dormir bem. exato, Maravilha. exato. Incrível isso, né? Como que cada paciente é único e a gente precisa entender ele da forma mais particular, né? Porque, cara, se você olhar só o grosso modo, né? Eu tô conversando com você aqui tem meia hora. Se a Exato. gente fosse fazer só pelo que aparenta ser, a gente tinha errado o seu tratamento, né? Então, Exato. por isso que essa conversa é boa, é importante entender. Olhar o paciente com um olhar integrativo. Gente, não custa, a gente já entende disso, né? É É bem isso. só observar detalhes, né? E Ana, você percebe você, uma Ana diferente antes e depois dos protocolos? Você conseguiu perceber alguma diferença emocionalmente, alguma coisa? Eu consigo perceber melhor o que eu tô sentindo. Aham. Então, eu consigo ver que às vezes a minha cabeça prega peças em mim, né? Que tá, o que que eu tô sentindo e o que que eu tô externalizando? Uhum. Ou, por que que eu estou querendo trocar alguma coisa na minha casa? Ou, né? De onde está vindo essa insatisfação? É insatisfação? É frustração? Ah, não, é porque eu só tô cansada e não tá sendo boa essa cadeira, né? Então eu consigo trabalhar melhor a minha emoção para que eu interfira menos nas pessoas que estão ao meu redor, para que eu seja até menos explosiva do que geralmente eu sou, assim, né? Foi um Mas autoconhecimento mesmo, né? verdade. Então assim, e de entender também os processos e me trouxe mais confiança porque eu comecei a fazer os protocolos e eu mudei porque eu comecei a dar aula num curso técnico. Então, eu tinha muita insegurança, né? Que daí tá lá junto com a madeira da insegurança e tal. E como é que. Porque eu sou uma pessoa que eu tava dando aula para pessoas mais velhas do que eu, né? Então, como eu vou me fazer para ser a, a pessoa que orienta eles, né? Como é que eu vou mostrar a minha autoridade técnica em relação a eles? Então, os protocolos me ajudaram muito com isso, para eu me preparar para esse processo de dar aula. E tá sendo muito bom, porque aí, me conhecendo, às vezes eu conheço a reação que os alunos têm comigo. Então, já aconteceu, eu cheguei para dar aula, daí a orientadora falou: olha, é tua primeira aula nessa turma, tem uns 3 alunos que são problema, que eles ficam desafiando, não sei o quê. São os alunos que eu me dou melhor, porque quando eu vejo que eles já estão com uma cara meio de. Eu vou lá e eu converso com eles e pergunto, né? Então, acho que a inteligência emocional me trouxe essa inteligência emocional para lidar com tanta gente ao mesmo tempo. Porque no consultório a gente lida com uma pessoa por vez, né? Mana, mas tu dava grupo de alongamento para 30 pessoas. Tá, mas era um grupo de alongamento, né? Hum. Então a gente estava ali fazendo uma atividade física, a gente estava conversando amenidades, né? Então aí ali eu teria que mostrar como a autoridade da terapia manual, a autoridade da medicina chinesa. Então me trouxe essa capacidade, né, de me colocar no meu lugar, de ouvir também o aluno, porque o aluno ele tem uma trajetória incrível, né? E eu comecei a entender que, na verdade, que a maioria desses alunos queria também era compartilhar a sua história, compartilhar o que eles já fizeram, que deu sucesso, ou a dúvida que eles tinham. E que a autoridade é diferente de ser autoritário, né? Então, a inteligência emocional me trouxe isso para vários aspectos da minha vida. Eu não preciso ser autoritária para ter autoridade, né? Então, a forma como eu me expresso, eu mostrando a minha vulnerabilidade, eu me torno mais sábia e mais aberta. Então a pessoa também confia mais em mim, porque, né, até no caso da aula, eu achava um absurdo se eu fosse dizer, olha, isso eu não sei. Eu achava que eu teria que saber de tudo. Mas isso não acontece com ninguém, ninguém Ninguém sabe de sabe, né? tudo, né? Então hoje eu tenho a autoridade para dizer, olha, o máximo que vai acontecer é olhar e dizer, eu não sei, eu vou pesquisar e te trago a resposta na próxima aula. Hum. Então, isso aproxima, porque a gente vê que não é uma postura que acontece em várias, né, na maioria dos professores, então. E que tu também tem isso, então, eu até eu até peguei alguns trejeitos teus, assim, que às vezes eu me pego, eu tô ouvindo a aula e tô fazendo alguma outra coisa e tô reouvindo a tua aula. E esses dias eu peguei, eu não lembro o que eu falei,
Mas eu falei um bordão teu assim, falei, meu Deus. Daí na minha cabeça, meu, parece o Renner. Que bom que parece o Renner. Mas que a gente vai se desenvolvendo nesse sentido, assim. E para mim foi muito bom o desenvolvimento pessoal que eu tive a partir dos protocolos, principalmente água e madeira. Show. E a madeira é um dos protocolos que eu mais uso na minha clínica, assim, no meu consultório, pela questão que eu consegui entender da liberdade e de como os pacientes não estão conseguindo lidar com a liberdade. Às vezes a liberdade deles e às vezes a liberdade do outro. Né? E como a gente está expressando o que é ser livre, o que é poder de escolha. Então, são protocolos assim que eu estou tendo. Os maiores resultados que eu tive foram com o protocolo da madeira. Quando eu, claro, usei os outros, mas quando eu tinha dúvida, eu usava o madeira. Né? Então, trouxeram resultados maravilhosos, assim. O madeira ele está muito interligado, né? Porque o madeira é a junção das três energias, né? Se você pegar Exato. pela parte energética, o sangue, que é coordenado pelo madeira, vem de três principais energias, né? Yin, Yang Exato. a energia de Yin Qi, a energia ancestral. E mais do que isso, né? Hoje, a necessidade de liberdade é o que mais pega. Porque às vezes a pessoa não tem liberdade no casamento, às vezes não tem liberdade com os pais, às vezes não tem liberdade no emprego, às vezes é uma autossabotagem que tira a Exato. liberdade. Então, tudo prende as pessoas, né? E Exato. então, madeira realmente é um que a gente usa bastante mesmo. Muito mesmo. E Ana, E você consegue perceber. O que você consegue perceber que melhorou depois do curso na sua prática clínica? Te deu mais segurança para tratar os pacientes? O que foi? O que te permitiu ver ali dentro do seu consultório depois do curso? com certeza a questão da segurança, né? Porque, igual eu comentei antes, eu era campeã do PC6, do VC17 do Intang. Porque a gente aprende na aula, né? A gente faz 2 anos de pós-graduação e aprende que esses são os pontos da mente, né? Então, o Veja 20, né? Que esses são os pontos da mente e isso acalma tudo. E, poxa, por que que... Claro, trazia um resultado, mas não era aquele boom de melhorar uma insônia, né? Ou de realmente melhorar uma tensão muscular. E depois do curso, eu consegui ver que a gente tem uma opção muito maior de pontos que a gente pode utilizar, né? Se a gente usa eles de uma forma pensada, a gente não precisa de muita agulha. Então, não é aquela coisa de filme de que eu tenho que colocar 3 pacotes de agulha numa paciente para dar resultado, né? E que nem sempre eu tive a segurança de entender que a minha avaliação vale muito, né? Porque às vezes a gente vai muito pelo que o paciente fala, é uma dor no joelho, mas ele não tem problema renal, mas ele toma água, isso e aquilo. Tá, eu consegui ver muito além do que o paciente estava me contando. E perceber que a minha avaliação, o que eu anoto, o que eu percebo, né, o que eu vejo numa língua, o que eu vejo num pulso, tem muito valor que às vezes a gente não dá o valor necessário durante a pós-graduação, porque tem muita gente que lida assim com a acupuntura. A acupuntura é queixa, resultado e deu, né? E é uma forma de trabalhar também, né? Cada um com a sua forma. Tem paciente também para essas pessoas. Só que quando a gente trabalha embasando começo, meio e fim, aprofundando essa relação, a gente tem um resultado muito melhor, muito mais bacana. Então, isso me trouxe essa segurança de que nem tudo vai ser entregue na primeira sessão, porque nem tudo veio agudo. E às vezes aquela queixa aguda, ela vem de uma queixa, antiga e emocional, né? Exato. E ela é só uma demonstração. É só o corpo pedindo socorro, né? Então, me deu mais ainda essa percepção de que a questão da dor, a questão da insônia, a questão da enxaqueca, é só o corpo pedindo para chamar atenção para si mesmo, né? Perfeito. Então, eu entendi que o corpo também não sabe o que ele tem, o paciente não sabe o que ele tem. Então, é mais fácil doer as costas do que ele dizer que está irritado no trabalho, né? Porque a gente tem essa cultura do trabalho, que trabalhar é assim mesmo, tu não precisa ser feliz, tu só tem que trazer dinheiro para tua casa, né? Então, nesse sentido, a inteligência emocional, né? Os protocolos de inteligência emocional, fazer essa avaliação me trouxe essa segurança de atender meu paciente com esse novo olhar.
e ver que eu não tô errada. Porque às vezes eu pensava, tá, mas eu tô indo muito longe, né? Tipo, o paciente não quer isso, ele não quer falar do medo dele, ele quer que o joelho dele melhore, né? Então me deu essa segurança de que não, é importante a gente falar, né? É importante a gente entender como esse paciente pensa, né? Como ele se expressa, para a gente melhorar o atendimento dele e dar um tratamento mais diferenciado, assim, né? Show. Ana, já estou tomando um pouquinho do seu tempo, mas tem uma história aí, algum paciente que você atendeu que você usou os protocolos e falou assim, nossa, isso aqui me surpreendeu? Prof, uma pessoa jovem, menos de 25 anos, que tinha o vício na bebida. E eu já usei logo o fígado, né? Porque todas as... E ela falava que ela sentia que uma pessoa que bebia até caía, assim, e tomava escondido e comprava escondido dos pais, e o namorado também não sabia. E ontem, a gente começou nosso tratamento, foi em março. Ontem foi a nossa quinta sessão, de tanto que a gente conseguiu espaçar. E eu só atendo ela com fígado, né? E daí coloco... Ela tem muita relação do metal também, porque ela guarda muitas emoções dela. Então, fígado e metal para desintoxicar, para limpar aquele organismo. Tanto que a gente agora já está conseguindo fazer intervalos de um mês de sessão para outra, porque desde a primeira sessão, a resposta que ela teve de não conseguir mais beber, e ela fala que não é uma coisa que ela sente vontade, ela perdeu a vontade. Daí, durante um tempo, ela passou para a parte gordurosa, então ela sentia vontade de coxinha, de brigadeiro, de tudo que era uma alimentação pesada. Então, a grande mudança, a gente fez a primeira sessão, ela ficou 3 dias sem tomar nada, tomou vinho, 3 taças e foi dormir. Ela decidiu ir dormir, né? Ela não bebeu até cair. Daí depois, na segunda sessão, a gente fez de novo fígado, e daí fígado e pulmão. E ela sentiu muita vontade do doce da fritura. Eu falei, opa, então realmente o fígado estava ali precisando, né? Foi uma resposta de fígado. E depois ela fez uma terceira sessão, daí a gente já deu espaço de 15 dias. Nesses 15 dias, ela tomou vinho com os pais para comemorar que ela tinha feito, né? Ela é musicista, que ela tinha feito um musical e estava muito legal e comemoraram. E agora eu vi ela tinha visto ela mês passado e ela veio ontem. E ela falou, Ana, eu fui viajar. Eu só consegui tomar uma cerveja com meu namorado. Eu não sinto mais vontade, eu não tenho mais aquela urgência de ir no mercado e comprar escondido e esconder. E eu nunca mais bebi até cair. Então, eu até brinco assim, né? E falei pra ela que isso tem muito do poder de decisão dela. Ela decidiu que ela ia melhorar. Ela tá fazendo terapia, ela tá fazendo acupuntura. Só que o processo de limpeza foi muito importante. Ela fala, Ana, quando eu tô em casa, né, eu lembro dos pontinhos no pé, que é aquele que dói, né? Dói bastante. Eu vou lá e eu aperto aquele pontinho e eu penso, não, eu tô decidida, eu não vou tomar nada. Então esse para mim é um caso mais bonito, assim, porque a gente vê primeiro que na pessoa jovem, como funciona rápido, e a pessoa que ela sabe o que ela sente, quando ela traz a queixa dela de verdade, né? Como a gente consegue trabalhar tão rápido. Então é uma pessoa que hoje ela se considera uma pessoa que não bebe mais, porque quando ela toma é aquela coisa social, né? Uma taça de vinho, ela falando, eu tomei uma taça de vinho e eu tava cheia. Se eu enchesse mais uma taça, eu não ia tomar. E eu tô muito feliz com isso. E foram 5 sessões de protocolo de sensibilização. Então isso é muito rico, né? Então imagina, é bebida, lidar com o vício da pessoa, né? Então, nesse sentido, eu acho que é a coisa mais bela que eu vi com esses protocolos. E claro, insônia, né? Que daí paciente de insônia, a gente... De mandar mensagem para o paciente dizer que dormiu super bem, eu acho que eu durmo bem no dia seguinte só de ouvir que o paciente dormiu bem, assim, né? Então, Com eu acho certeza. que insônia. E esse caso específico do vício do álcool, para mim, foi maravilhoso, assim. Eu não entendia quanto a acupuntura podia ir, né? E E manter bem essa pessoa. E isso é interessante, né? Porque você vai contando e eu sempre com esse olhar um pouco mais aprofundado, eu vou buscando detalhes, né?
tipo assim, é uma adolescente, ou seja, ela não bebia assim porque ela queria. Era uma Exato, fuga. Ela estava exato, fugindo de algo. Mas quando você faz o protocolo, o autoconhecimento permite ela ter clareza mental que ela não precisa disso para ser feliz. exato. Foi bem isso que Pronto, aconteceu. tô E aqui, daí, tô livre, liberta, né? e até, né, eu até perguntei, tá, o que que desencadeou isso dela? Ai, Ana, o costume, porque daí tu saía com teus amigos escondido e começava a fazer, e parece que para manter a amizade tem que tomar, tem que beber. Eu falei, não, tu não, né? Tu pode se Exato. divertir, tu pode fazer qualquer coisa, né? E por ela ter esse lado musical e ela ter esse lado muito sensível, né? Ela também conseguiu se expressar bem. Então eu consegui identificar que ali era a questão da liberdade, que ela se sentia presa realmente a isso, né? E ela não Uhum. conseguia se ver tomando decisões da vida adulta e que estavam chegando, e por isso que chegava essa necessidade. Então, assim, é uma pessoa que se inscreveu para um processo de mestrado, uma pessoa que está trabalhando e, sabe? Então, isso para mim foi mágico, assim, foi fantástico. E de uma pessoa nova, né? Que a gente pensar que isso só acontece com quarentão, que está frustrado no trabalho. Não, é uma realidade que pode ser o nosso colega e a gente não sabe. Né? Então, Exato. essa visão, assim, esse contato, para mim, foi bem legal, assim, bem importante. É. E assim, né? Você, adolescente, fase adulto jovem, chega, tá todo mundo bebendo, ele se sente excluído, quer beber também, às vezes não é o que Exato. ele quer e vai, e quando vê, é um caminho que parece sem volta, porque ele já acredita que aquilo é condicionado Exato. ao social dele. E aí tem Exato. isso, né? Um discernimento muito importante, né? Que traz todo esse resultado. Parabéns, Ana, são resultados Obrigada. incríveis, né? Obrigada. Eu fico muito emocionado, eu gosto muito de conversar com os alunos, sempre repito isso, porque é, quando eu tive contato com esses protocolos também, eu ficava, gente, mas será que isso não é algo que ia acontecer e eu só foi uma coincidência, né? Aí quando você traz isso e você vê a quantidade de alunos fazendo, tendo resultados, né? Teve outra aluna também que teve um resultado com a bebida, né? Um adulto mais velho, teve um vício de cigarro que foi surpreendente também. O paciente não colocou mais o cigarro na boca. Ele falou que como ele passou a vida inteira fumando desse jeito, né? Então, ou seja, vê que é o discernimento mesmo. Então, eu acho muito importante ver esses resultados, saber desses resultados e até mostrar para as pessoas, né, o quanto a acupuntura pode entregar resultados. Exato. Então, para o pessoal aí que me segue, que estão aí acompanhando, que vai assistir ela depois, vou deixar o arroba aí da Ana, vocês sigam ela lá, marcam a sessão com ela, quem é daí da região, né, Itajaí, Itapema, são tudo pertinho, né? Marque uma sessão com ela, experimente esses protocolos para você também ter o autoconhecimento do que acontece com você. Ela está extremamente capacitada aí para fazer esses atendimentos. Marque uma sessão com ela, que vai ser incrível. E Ana, no mais, eu quero te agradecer. Já tomei um pouquinho do seu tempo, né? Imagina. Mas foi incrível mesmo, tá? Agradeço de coração aí a disponibilidade, a participação. Acho isso fantástico para a gente não só falar do curso, mas também mostrar o quanto a acupuntura pode e ela traz resultados incríveis para os nossos pacientes, né? As pessoas precisam entender isso, né? Tem até um monte de pacientes seu aí que eu estava acompanhando. É. Ai, que bom. Então, Dias maravilhosos. sim, então nós Mas precisamos levar isso para os nossos pacientes, né? a partir Então, do momento que a gente entende que a acupuntura ela é transformadora, que muitas vezes isso num curso normal ou na pós-graduação normal a gente não entende. Porque a gente acaba, às vezes, atendendo aquele paciente no estágio, que é o mesmo paciente de sempre. E tu pensa, poxa, eu tô 2 anos nesse estágio, atendendo o mesmo paciente, então, né? Ah, é mais uma técnica que eu sei que eu não vou usar muito, né? uhum, Mas não, a gente vê que realmente ela é transformadora e a gente transforma vidas com a acupuntura e em poucas sessões, ou se precisar realmente de muitas sessões, né? Que uhum, faz parte do processo. Então, e que essa individualidade, como é importante a gente respeitar isso, que cada paciente é único e a inteligência emocional traz isso, a gente consegue ver a individualidade de cada paciente e de cada processo emocional e de cada história, né? Que a gente está aqui
quem vem para acupuntura é porque gosta de histórias e gosta de pessoas, né? Mais do que de histórias, de pessoas. É um contato, né? Então, exato. Show. Mas muito obrigada, eu também agradeço, professor, o convite. Foi muito bom. Quando precisar, estamos aí. E é isso. Conte comigo sempre, sempre que precisar, tamo aí, tá? E mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade. Foi incrível, o pessoal gostou demais. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, professor. Pessoal, então essa é a Ana. Foi incrível esse bate-papo com ela, tá? Reforçando o convite, quem ainda não se inscreveu no Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, basta fazer uma inscrição na minha bio lá, 14, 15 e 16 de setembro, às 8 horas da noite. Vai ser fantástico. Se inscreva, convide seus colegas e vamos juntos. Amanhã estaremos aqui 8 horas da manhã para o Café com a Acupuntura, com um caso clínico daqueles de explodir a mente. Aguardo vocês, vou fazer a divulgação nos stories depois. Um grande abraço e até mais. Tchau, Ana. Obrigadão. Tchau.